Fala galera, voltei para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo muito pedido por vocês há muito tempo, que é sobre o meu curso de publicidade e propaganda. Tô querendo trazer esse vídeo desde que eu entrei na faculdade e agora, na verdade, falta meio período para eu me formar, que agora eu tenho experiência e propriedade para falar para vocês sobre o curso. Gente, queria muito de verdade que a Uninter tivesse me patrocinando, entendeu? Me dando uma bolsa de 100%. Eu queria muito estar gravando com o Otaviano Costa aqui do meu lado, mas eu não tô, tá? Então esse vídeo não é patrocinado, tá? Tô com um roteirinho aqui no celular porque é muita coisa pra falar e provavelmente se eu não tiver uma colinha eu vou esquecer tudo que eu tenho pra dizer. Então hoje eu vim aqui pra falar um pouco mais sobre o curso, sobre quais são as dicas pra quem vai começar ou pra quem quer fazer um vestibular pra publicidade e propaganda, quais são as minhas matérias e o que eu acho do curso. Então roda a vinheta editora, que no caso sou eu mesma. Em 2018, se não me engano, eu gravei um vlog de um dia comigo e nesse dia eu gravei uma aula especial que eu tive sobre fotografia na faculdade e muita gente se interessou pela parte que eu mostrei na faculdade, assim, então queria saber mais sobre o curso, pediu pra eu gravar esse vídeo, então hoje eu tô trazendo, né, 2 anos depois, mas eu tô trazendo. Então eu recomendo que assim que você terminar esse vídeo, vá assistir aquele, tá passando aqui nos cards, beleza? É um vlog, tá bem legal. Mostrei um dia que eu tive aula de fotografia publicitária, então a gente saiu nas ruas, assim, pra fotografar, foi muito legal. Mas antes de eu começar a falar do curso, tem alguns detalhezinhos importantes que vocês precisam saber sobre o meu curso, sobre o meu caso, sobre a minha faculdade, beleza? Voltando lá dos primórdios, eu terminei o ensino médio em 2015, tá? Eu tinha 16 anos, aí em 2016 eu fiz um ano de curso, meio ano de cursinho e o outro meio ano eu fiquei em casa, tá? E daí eu entrei na faculdade com 18 anos em fevereiro de 2017. Eu tô no último ano, estamos agora em março e meu curso termina em setembro. Teoricamente termina em julho, né? Porque se for fechar período inteiro e tal, mas como eu fiquei com 2 meses ali de intervalo por causa do TCC, que eu já vou explicar pra vocês por que eu fiz o TCC antes de terminar o curso, tá? Vocês vão entender tudo no decorrer do vídeo, então se você ficar pulando parte do vídeo, você não vai entender nada, tá? Os meus períodos, eles são divididos em 4 meses, tá? São os quadrimestres e eles vão de fevereiro até maio, de maio até setembro, de setembro até dezembro. Então também por isso que eu vou só acabar em setembro, tá? Porque começa em maio, daí terminasse em julho, não ia fechar um quadrimestre, aí tem que terminar em setembro. Eu faço estágio em marketing digital já faz 1 ano e meio, e apesar de não ser completamente assim publicidade, tem bastante a ver, tá? Porque entra toda a parte da comunicação ali e tudo mais. Então o estágio em marketing é super válido. O meu curso na minha faculdade, tá? Tem 3 anos e meio. A maioria dos cursos de publicidade e propaganda que vocês vão encontrar por aí é 4 anos, tá? Mas o meu tem 3,5. Como eu sei que o meu canal não vai viralizar até setembro, até eu terminar, né, a minha faculdade, eu posso dizer pra vocês onde eu estudo, até porque tem muita gente que já sabe, porque eu já respondi nos comentários. Eu estudo na Uninter, aqui em Curitiba, tá? E eu comecei o meu curso, na verdade, como presencial, tá? Mas aí eles modificaram toda a parada e eles encerraram o presencial e fizeram o semi só. Então todo mundo que for entrar a partir de agora é só no semi. Presencial só existe pra quem entrou como presencial e quis continuar. Então em 2000 e... Rinite... Daí em 2019 eu mudei pro semi, tá? Então eu fiz 2017 e 18 no presencial, quando virou fevereiro de 2019 eu peguei o semi e tô terminando a faculdade toda no semi. Daí no semi eu tenho aula só terça e quinta, tá? E essas aulas elas acabam sendo um pouco mais práticas do que eram as aulas no presencial. O meu curso de publicidade e propaganda na Uninter, tá? A gente, quando se matriculou, não sei se ainda existe, vou até pesquisar se existe pra falar pra vocês, tá? Tá, ainda existe. Eles oferecem alguns benefícios, eu diria assim, pros alunos, tá? Então esse foi um dos principais motivos que me fez optar pela Uninter, na verdade, pelas vantagens mesmo que a gente tem e que muitas outras faculdades particulares que cobram, tipo assim, 4, 5 vezes o valor que a gente paga, não tem esses benefícios. O que é isso? É uma aranha. A gente tem direito à assinatura do pacote Adobe completo, todos os 30 programas, acho que são. A faculdade paga pra gente esses programas, então a gente tem assinatura do início até o final do curso. Eu acho que toda faculdade devia de oferecer isso pros alunos, porque eu já conversei com vários colegas que fazem o mesmo curso que eu, ou cursos parecidos em outras faculdades, e muita gente é obrigado a usar, por exemplo, o Photoshop, mas a faculdade não oferece assinatura, daí a pessoa tem que ficar craqueando, fazendo todas aquelas paradas, entendeu? E eu acho que se uma faculdade quer obrigar você a usar tal programa, ela tem que te dar o programa, né? Eu acho que é o mínimo. Depois de 1 ano de faculdade, a gente recebe um kit com
tripé, uma câmera, estilo GoPro, né, mané, aquela coisa. Pra falar a verdade, não presta pra nada. Tô sendo sincera com vocês, gente. Até hoje eu não tive nenhuma matéria que exigiu ou que precisasse que a gente usasse as coisas desse kit. Mas eu acredito que é porque as matérias mais práticas, assim, tipo audiovisual, mídias, essas coisas, a gente vai ter agora, entendeu? Então é por isso que eu acho que a gente não usou ainda, mas eu acredito que agora, aí até setembro, eu vou ter que usar, tá? Outra coisa é que eu estudo de manhã desde que eu entrei na faculdade, tá? Agora em 2020 eu tentei mudar pra noite, porque eu não tava me adaptando de manhã. E aconteceu que as minhas matérias não abriram no período da noite, elas só abriram de manhã, porque todos os alunos que iam fazer aquela matéria estavam matriculados de manhã. E daí em maio, provavelmente, as minhas matérias vão abrir daí à noite e talvez, quem saiba, eu mude pra noite. Vamos ver como é que vão rolar as coisas. Como eu falei pra vocês, eu já fiz o TCC e o artigo científico, que são as duas últimas coisas que a gente faz no curso, mas foi porque teve essa mudança pro semipresencial e daí eles juntaram todas as turmas na mesma sala. Daí tinha uma turma que só faltava fazer o TCC pra finalizar, então a gente teve que fazer o TCC junto com eles, tá? Quem quisesse podia deixar pra fazer depois, mas aí como eu já tava ali, já ia ter que fazer, eu não quis deixar, tipo, perder mais meses, né, de faculdade e ter que prolongar depois. Então eu e o meu grupo, a gente preferiu fazer já logo de cara, tá? E assim, foi muito tenso, mas eu não acredito que a gente saiu prejudicado, porque a maioria, na verdade, das coisas que a gente teve que usar no TCC eu já tinha aprendido, o principal mesmo, e o que eu não tinha aprendido sempre tive auxílio do professor, orientador e tudo mais, então eu acho que não foi uma coisa assim que me prejudicou, mas é chato, né, tipo, você se matar, você, tipo, dar a sua vida pra fazer o TCC, e daí quando você termina, você não tem um descanso, entendeu? Você não tá aliviado porque você terminou a faculdade, você tem que continuar fazendo matérias que basicamente você já teve que provar que você sabe. Não sei explicar pra vocês, mas é um saco, tá? E o artigo também, eu fiz o TCC e na sequência eu já tive que me matar pra fazer o artigo, que também não é fácil, tá? Mas deu tudo certo, passei nos dois, tô tranquila, suave. Agora é só estudar pras provas e fazer tudo normal, como sempre foi. Agora vamos para o que interessa, para os novatos, para os calourinhos, para quem pretende fazer vestibular pra publicidade e propaganda. Como que eu escolhi o curso? Eu vou contar agora, tá? A minha experiência pessoal como Bruna, por que eu escolhi, tá bom? Na verdade, lá nos primórdios de 2015, eu queria veterinária. Na verdade, não só em 2015, eu passei a minha infância inteira sonhando em ser veterinária. Aí eu fiz o vestibular pra PUC, passei, mas eu não fui matriculada, porque era muito caro, gente, eu não tinha condições de pagar, nem fazendo financiamento, então eu deixei pra lá. O da PUC eu fiz em 2015, tá, mesmo? Aí passou, tá, 6 meses, em julho de 2016, né, quando eu tava terminando o cursinho, eu fiz o vestibular pra Tuiuti, passei também. E daí a gente tinha que fazer a matrícula antes pra conseguir lá um descontinho. Paguei 1.500, né, na matrícula, e daí dei entrada na papelada pra fazer o financiamento. E daí nunca saía a resposta, e 2 dias antes de começarem as aulas, chegou a resposta do financiamento falando que não tinha sido aprovado. Aí eu tive que ir lá, né, 2 dias antes, e cancelar toda a matrícula e tudo mais, e daí não peguei o dinheiro de volta, a gente perdeu 1.500 reais por causa disso, né. Aí eu falei, não, quer saber? Não vou desistir, vou tentar federal. Tentei federal no fim do ano, não passei. Aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tava numa fase bem complicada, assim, tipo, psicologicamente. Aí eu falei, não, vou começar a pensar em outras opções e deixar a veterinária pra quem sabe depois como uma segunda faculdade, alguma coisa assim. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre outras coisas que eu gostava, né? Eu já tinha o canal. Eu comecei, na verdade, o canal bem nessa época que o financiamento não foi aprovado, né? Comecei a ver que eu gostava muito disso, comecei a me interessar bastante. Aí eu falei, por que não fazer algum curso relacionado com isso, né? Eu já tinha na minha cabeça que eu queria continuar com o canal, que eu queria crescer e tudo mais. Então eu falei, bom, vou procurar algum curso que talvez me ajude com isso. Daí foi nessa época que eu comecei a criar como objetivo pra minha vida viver do canal. Ainda é o objetivo, mas ainda não tá sendo possível. Mas eu juro que eu ainda vou fazer esse negócio dar certo. Comecei a pesquisar, encontrei publicidade e propaganda, comecei a me identificar com o curso e tudo mais. Aí eu encontrei a Uninter, era um valor que dava pra pagar. Então daí eu falei, não, tudo bem, dá pra pagar à vista, vai ser muito melhor, não vou ficar devendo por, sei lá, 10, 15 anos uma faculdade. Sério, gente, foi a melhor decisão da minha vida, porque Deus me livre... Sério, desculpa, gente, eu sei que tem muita gente que faz financiamento e não se arrepende, mas se eu tivesse feito, eu teria me arrependido muito. Eu entrei com a nota do Enem que eu fiz em 2015. Em 2016 eu fiz a inscrição pro Enem e eu acabei não indo no dia porque eu passei mal. E por coincidência, gente, olha só se não é destino. Eu acredito em destino. Nessa época eu nem cogitava fazer publicidade, muito menos na Uninter. Eu ia fazer esse Enem na Uninter, na mesma sala de aula onde eu comecei o curso de publicidade e propaganda. Então eu acabei escolhendo o curso porque eu me identificava, eu gostava muito dessa parada de audiovisual, de fotografia, vídeo, e eu sei que a maioria dos alunos que entram pra publicidade e propaganda é por causa disso. E, gente, sendo bem sincera, minha experiência como veterana dos veteranos
não entre na faculdade só por causa disso. Se você gosta de fotografia, de vídeo, e acho que você vai ver isso o tempo inteiro no curso, você vai ver isso em, tipo assim, 1, 2, no máximo 3 períodos, e o resto vai ser tudo voltado pra publicidade mesmo. Então vai ser tipo voltado pro mercado, pra público, propagandas, pra essas coisas assim. Então se você não se interessa por essa parte de tipo você analisar tudo que o seu cliente precisa, de você identificar quais são as dores dele, achar uma solução pra esses problemas do seu cliente, tá? Se você não se interessa por isso, não faça publicidade, porque você vai acabar entrando e assim que você começar a ter as matérias sobre isso, você vai acabar se arrependendo e saindo do curso. A minha sorte é que eu entrei com foco no audiovisual, na fotografia, no vídeo, e eu acabei gostando e me apaixonando pela parte da publicidade em geral, da comunicação, sabe? E por isso eu continuei no curso. Não era nada do que eu imaginava quando eu entrei. Então, se você tá indo só por causa disso, é melhor você repensar. Como foram os meus primeiros dias de aula? Na verdade, eu comecei, os meus primeiros dias foi tendo uma semana inaugural. Na minha faculdade, os calouros entram uma semana antes dos veteranos, pra você conhecer mais sobre o seu curso, pra você saber como que é. Eu acho muito importante isso, porque tem muita gente que vai pra semana inaugural, descobre como é o curso, entende o que você vai ver durante o curso, acaba não se identificando e assim, sai a tempo. Essa minha semana, na verdade, não foi uma semana inteira, foram 3 dias, segunda, terça e quarta. Daí era o coordenador do curso que ia lá e explicava pra gente. Tipo, ele fez meio que um geralzão do curso todo, explicou como funcionava o sistema de avaliação, como funcionava o quadrimestre, toda essa parada. Eu fiz um grupinho de amizade que depois eu me afastei deles, fiz outro grupinho que são meus amigos até hoje, fora da faculdade mesmo, mas ainda são meus amigos. A gente andava em umas 10 pessoas mais ou menos, e hoje sou só eu. Teve gente que conseguiu vaga em universidade pública e acabou indo, teve gente que mudou de curso, teve gente que desistiu e não quis mais fazer faculdade, teve gente que mudou de cidade. É a vida, né? Então já fiquem cientes que muita gente sai. Tá, você pode ser um deles, você pode não ser um deles. Eu, no caso, fui a única que continuei. Quer dizer, tem mais gente que era do meu grupinho que continuou também na faculdade, mas não está mais na minha sala, tá? Mudou de turma e tudo mais. Mas na minha sala, do meu grupinho que eu andava, sou só eu. As primeiras matérias que eu tive, esses eu lembro de cabeça, tá? Fundamentos da publicidade, história da publicidade, textualidade e linguagem visual. Depois você não me pergunte que eu não lembro mais nada. Outra coisa que muita gente me pergunta, precisa saber mexer no Photoshop? Gente, eu entrei sem saber nada, absolutamente nada sobre Photoshop. Eu não sabia nem abrir o programa. Pra vocês terem uma ideia, eu não sabia nem que Photoshop era da Adobe. Eu tô sendo sincera, eu não sabia nada mesmo, mas a gente já teve que usar no primeiro quadrimestre, né? E sim, eu tive na minha faculdade um professor que sentou com a gente, ensinou como mexia, tipo o básico assim, e depois disso a gente foi fuçando e aprendendo sozinho, né? Mas tudo que a gente precisava pra usar naquele trabalho, naquele quadrimestre, a gente aprendeu em sala de aula. Eu entrei sem saber absolutamente nada, chorei horrores porque eu não conseguia usar essa porcaria, eu xingava, falava que eu odiava o Photoshop, que eu nunca mais queria usar na minha vida. Então a gente acaba se acostumando, porque eu faço, por exemplo, as capas do canal, dos vídeos, no Photoshop. O primeiro ano pra mim foi o melhor, o mais divertido, entendeu? Eu tinha amigos, tive umas matérias bem chatinhas, mas pra mim foi o melhor ano. É aquele negócio, tipo, pô, primeiro ano, calor e tal. Aí depois você vai se acostumando e quando chega no final, sabe, você só quer sair desse lugar. Uma coisa que muita gente que nunca fez faculdade acaba achando, criando na cabeça, ou que muito veterano acaba falando, mas que eu não acho que é verdade, é que as primeiras matérias que a gente tem são as mais chatas, depois vai ficando legal. Não necessariamente. As primeiras, elas são as mais fáceis, pra ser bem sincera com vocês. Aí depois o negócio vai começando a ficar mais complicado. As minhas primeiras matérias, elas não foram as mais chatas. Eu falei que elas foram chatinhas, mas não foram as mais chatas, tá? Foi no segundo ano que eu tive as matérias mais tensas, assim. E começou no segundo ano e foi até o terceiro. Daí agora eu tô tendo as matérias mais legais, mas lembrem que eu inverti a ordem de algumas matérias, tá? Mas o primeiro e o segundo ano eu fui seguindo a grade certinha, tá? Então assim, se você não gosta das suas matérias do início, porque você acha chata, valorize, porque depois piora, tá? Melhora também, mas piora. Como eu falei já pra vocês, se você tá entrando só porque você gosta de fotografia, porque você gosta de Photoshop, porque você gosta de vídeo e tal, provavelmente você vai ser um daqueles alunos que desistem. Eu sei, dói ouvir isso, mas é a verdade. Você tem que gostar da publicidade também, tá? Você tem que gostar de trabalhar com o público, com o cliente, tudo isso. Se você gosta de fotografia, faz uma faculdade de fotografia. Se você gosta de vídeo, áudio, faz uma faculdade de cinema. Se você vai só por causa disso, não vá. Sim, muita gente desiste, tá? Mas é normal, ninguém é obrigado a gostar do primeiro curso que escolhe. Às vezes a gente escolhe alguma coisa, cria uma expectativa e quando você chega lá não era aquilo que você imaginava e não tem problema. Se você não tá feliz com o teu curso, não tenha medo de mudar, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a faculdade, minha sala tinha, se não me engano, 64 alunos. E hoje na minha sala, quem começou, né, junto comigo,
nós somos em 6, 7 mais ou menos, por aí. Então, assim, muita gente sai mesmo, não é brincadeira, tá? Mas é que a galera acaba mudando de turma, não quero dizer que todo mundo desistiu, tá? Mas muita gente acaba mudando de turma, ou muda de turno, ou desiste mesmo. Agora falando sobre o que a gente vê no curso, tá? Na minha faculdade, eu acredito que deve ser mais ou menos as mesmas matérias pra todas as faculdades, mas eu vou falar o que eu tive na minha faculdade, tá? No meu prédio. Tem estúdio de fotografia, tem estúdio de vídeo com fundo verde, chroma key, tipo um pé direito alto. Ai, sério, sensacional, eu amo aquele estúdio. Se um dia eu ainda tiver aula lá, eu vou filmar pra vocês, porque é incrível, eu amo aquele lugar. Tem estúdio de rádio com, tipo, todo isolamento acústico. Tem 4 laboratórios de computador, tá? A gente tem acesso livre aos computadores. Os outros estúdios a gente tem que reservar, tem que pedir, anotar qual é a matéria, o professor tem que enviar uma solicitação, mas os laboratórios de computador não, é livre. A qualquer momento que eu quiser ir lá e usar o computador, eu posso. Tem faculdades que não permitem isso. Não é nenhuma nem duas que eu já ouvi falar que você não tem acesso livre aos computadores. Você tem que pedir, você tem que solicitar, você tem que marcar horário, alguma coisa você tem pra você ir lá e usar o computador. A gente tem um laboratório inteiro de iMacs. Quem assistiu o meu vídeo falando sobre o meu MacBook Air, gente do céu, nossa, não aconteceu nada. Que desespero. Quem assistiu o meu vídeo falando sobre o MacBook Air, eu contei que na minha faculdade tem um laboratório de iMacs e que eles eram antigos e que funcionavam perfeitamente. Esse foi um dos motivos que me levaram a querer comprar um MacBook, né? Durante o curso a gente aprende sim a mexer em alguns programas da Adobe, tá? Durante as aulas eu já aprendi a usar o Photoshop, o Illustrator, o InDesign, eu acho que por enquanto foi isso mesmo. Mas é porque todas as matérias, assim, de audiovisual, de, tipo, mídias, essas coisas, assim, são as que eu vou ter agora. Então, provavelmente eu vou aprender a usar outras coisas. Eu tenho um trabalho prático a cada quadrimestre. Esse trabalho se chama PBL, um trabalho de aprendizado prático. Então, cada UTA, né? UTA, não sei o que significa a sigla, mas são tipo o período que eu tô, entendeu? Cada quadrimestre a gente tem um trabalho diferente. Como eu falei pra vocês, agora no semipresencial, os nossos quadrimestres são divididos em bimestres. Mas a gente continua tendo um trabalho a cada quadrimestre. Então, a gente tem a primeira fase, que são nos 2 primeiros bimestres, e a segunda fase nos outros 2 últimos. A entrega da primeira fase, depois a entrega do trabalho completo. Esse trabalho, ele sempre vai estar alinhado com as matérias que a gente tá tendo, né, teóricas. Naquele vlog eu tava tendo uma UTA impressa, se eu não me engano, que a gente tinha que fazer uma revista, montar toda a revista no InDesign, se não me engano, e a gente tinha que mandar para uma gráfica, imprimir, tinha que fazer as fotos para a revista, entendeu? Então a gente tava tendo fotografia publicitária, tava tendo, tipo, matérias relacionadas com isso. E agora eu vou mostrar para vocês toda a minha grade do curso, tá? Todas as matérias que eu já tive, as matérias que eu ainda vou ter. Lembrando que os PBLs também estão na grade horária como matérias, tá? Então provavelmente outras faculdades talvez não tenham essas matérias que a gente tem, porque elas são PBLs. Vou explicar melhor pra vocês sobre o TCC, tá? Eu anotei aqui. Eu fiz o TCC na UTA que começou em maio de 2019 e foi até setembro, tá? Nessa UTA, né, nesses 4 meses, eu tive matérias normais em sala de aula e tudo mais. E tive também um tempo ali livre só de orientação. Então a gente não tinha aula e a gente tinha apenas orientação marcada com data, horário, com o orientador sobre o TCC. E o artigo eu fiz na UTA seguinte, que foi de setembro a dezembro. Eu apresentei, na verdade, o TCC em outubro do ano passado, né? Então a gente teve até setembro pra fazer. E daí a apresentação foi marcada para outubro. Agora falando sobre o sistema de avaliação da minha faculdade, tá? Da Uninter. Gente, a Uninter devia muito patrocinar esse vídeo, né? Porque eu só tô falando bem deles. A minha média é 7, tá? E que eu saiba, a maioria das outras faculdades também tem essa mesma média. Ou vale também como 70, enfim, não sei, 7,70, uma coisa assim. Quando eu tava no presencial, o PBL, ele era parte da nota. Então a gente tinha uma aula pra ele, mas a gente fazia o PBL e essa nota se encaixava dentro das notas das matérias, tá? No semipresencial não é mais assim. Hoje o PBL ele é uma matéria à parte. A nota do PBL só vale pra matéria PBL. Então antes, se você zerasse, você ainda tinha chance de passar por média ou ficar de exame final. Hoje em dia, não mais. Agora falando sobre as provas, todas têm que ser feitas presencialmente, tá? A gente tem uma semana inteira, você agenda o dia e horário que você vai fazer a prova, reserva o laboratório, aí você tem que estar lá no dia, assinar uma listinha pra dizer que você foi e tudo mais, e fazer a prova. A gente tem que ir lá e fazer a prova no computador de lá por um aplicativo exclusivo para fazer provas, tá? Não tem como a gente fazer em casa pelo computador. A gente tem a prova objetiva, né? Que é aquela de marcar X, como dizem, né? Marcar as opções, e é tudo no computador, a gente não tem prova nenhuma no papel, tá? Temos também a prova discursiva, que é a prova de escrever. Então, toda matéria tem prova objetiva e prova discursiva. Você tem a opção de escolher a questão, você tem lá, acho que são 4 opções e você escolhe 2, se não me engano, para você responder. A gente tem também as chamadas após
após. Eu explicaria pra vocês, pra ficar mais fácil de entender, como se fosse uma lista de exercícios com consulta. A gente tem, inclusive, tá aberta aqui pra mim, eu tenho que fazer, tá? Se vencer o prazo, eu perco. Elas valem nota, sim, mas você tem direito a consultar. E elas também valem nota. E elas ajudam muito, mas muito pra hora da prova. Você já estudou, você já tem uma ideia do que pode cair na prova. E agora no SEMI, tá? No presencial não tinha isso. No SEMI a gente tem também as TDAs, que elas são como se fosse uma nota de participação em sala de aula. Então agora no SEMI não tem mais presença, você tem apenas uma nota de avaliação da sua participação em sala de aula. Quer dizer que você foi, que você participou da aula. E a gente sempre tem que entregar também algum arquivo, seja um trabalhinho que o professor pediu, daí cada professor escolhe o seu método de avaliação, né, da TDA. Mas a gente tem que entregar também alguma coisa pra comprovar, né, que você participou das aulas e não só ficou em casa dormindo. Se você tem mais alguma dúvida sobre o curso, quiser me perguntar aqui embaixo nos comentários, fique à vontade que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!